Vem cá, você tem se sentido cansado, mesmo quando você tem uma noite de sono muito boa? Deixa eu te falar, às vezes esse cansaço não é apenas o teu corpo, não é burnout, não é nada disso. É Deus tentando falar com você, te mandando um recado. E esse cansaço que você vem sentindo provavelmente é isso. Esse vídeo ele chegou para as pessoas certas e eu sei que se chegou até você, talvez Deus queira falar com você nesse exato momento. Teve um período da minha vida que eu estava extremamente cansado. Eu achava que eu era uma pessoa preguiçosa, procrastinadora, não fazia o que devia ser feito. Eu achava que aquele problema estava comigo, alguma coisa, sei lá, uma vitamina. E eu cogitei essa possibilidade porque poderia ser. Mas a verdade era que Deus estava me dando um recado. Ele estava me dando um sinal. E o sinal é esse aqui, ó. Se aproxima de mim. Tu tem se afastado, volta a orar. Arrepia isso aqui, porque foi exatamente o que ele quis falar comigo. E quando eu comecei a fazer isso que ele estava me pedindo, aquele meu cansaço sumiu. Aquele cansaço que eu sentia todos os dias, aquilo que eu achava que era algo físico do meu corpo, sumiu. Eu quero ler uma coisa aqui para você. Em Mateus 11:28, Jesus diz assim, ó: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, o cansaço é um sinal para que nós se aproximamos de Cristo. Então eu senti um cansaço no dia que eu parei de orar como eu orava antes. Escuta isso aqui, porque isso aqui de verdade faz parte da minha vida. Eu lembro na pandemia, no meio da pandemia, e eu já contei isso aqui em outros vídeos, mas não do jeito que eu vou te explicar. Eu estava entre comer e pagar contas. Eu e a Natália estava pegando auxílio emergencial. A gente estava morando numa comunidade, eu e minha esposa. E nesse período, a nossa máquina queimou. A nossa máquina de lavar roupa e tal. E aí eu cheguei, eu falei, cara, não tenho dinheiro. Eu não tenho. Eu ignorei aquilo, eu falei, amor, vamos lavar aqui por enquanto na mão e depois a gente arruma? Pode ser. E eu fui ver uma pregação. E na pregação dizia exatamente o que eu precisava escutar. Quando foi que a gente perdeu aquele lance da gente orar pelas nossas coisas? Orar por coisa que está quebrada, a gente perdeu isso. A gente acha que a gente resolve tudo, mas beleza, vamos resolver as coisas, mas vamos também se aproximar de Deus. Eu cheguei lá, eu fiquei tão envergonhado e eu senti um cansaço tão grande que parecia que Deus estava falando assim comigo, vai lá e começa a orar pelas tuas coisas. Faz aquilo que tu fazia antes. Porque de fato antes eu era muito mais apegado. E aí no meio daquela pandemia, eu e a Natália em casa, no lockdown, eu botei a mão na minha na lavadora de roupas, né, na máquina, e eu comecei a orar, Senhor, hoje eu não tenho essa condição para arrumar, mas eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata. O que o Senhor puder fazer, Pai, faz. Eu coloco aqui, na tua presença aqui, se o Senhor puder arrumar, tá aqui. O que aconteceu? A minha máquina arrumou. Lógico que eu tentei fazer isso depois em outras coisas e não deram certo, e tá tudo bem, é o plano de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que quando foi que a gente perdeu essas coisas? Quando foi que às vezes tu precisa de alguma coisa e você simplesmente parou? Parou de pedir para Deus, parou de falar com Ele. Eu vou falar uma coisa aqui que Deus falou fortemente comigo num período que eu estava muito cansado. Ele disse assim, ó, filho, trabalha como se tudo dependesse de você, mas confia em mim como se tudo dependesse de mim. Entende ou não? Porque a maioria das pessoas, elas confundem muito esse fardo. Se você está nesse vídeo é porque às vezes você confundiu o fardo e você acha que só com a tua mão você consegue. E sem a confiança em Deus. E acaba que Ele te dá esse cansaço justamente para falar assim, filho, a gangorra tá diferente, sobe aqui, ó, vamos deixar equilibrado. Porque tu tem que simplesmente ir acima, você tem que suar, você é uma pessoa com garra, eu sei disso, você não é preguiçoso. Não, eu sei. Só que, filho, arruma essa gangorra, se aproxima de mim. Vem a mim, você que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Começa a orar, volta a falar. Então esse cansaço que você tem sentido é Deus falando assim, ó, se aproxima de volta. Se aproxima de novo. Porque a tua carga energética está comigo. E se tu quer bateria na tua funcionalidade, você tem que se aproximar de mim. Você entendeu ou não? O recado. E eu vou continuar lendo aqui ó, a anotação que eu fiz aqui. Ó. Em Isaías 40, do 29 ao 31, ele diz assim, ó, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, Deus permite o esgotamento para que entendamos que nossa força vem dele. Entendeu? Você chegou até aqui, eu vou continuar lendo aqui, e a gente vai entrar em algo muito mais a fundo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, mas se você chegou até aqui, como agradecimento, deixa o teu like, se inscreve e habilita o sininho. E é muito importante que você faça isso.
se inscreve, habilita o sininho e se tiver aqui embaixo o botão hypar este vídeo, coloque essa função aqui, hype esse vídeo. Porque você vai estar evangelizando e mandando esse vídeo para mais pessoas, tá? E vamos continuar. Eu fiz uma anotação aqui também, porque em Elias, na 1 Reis 19, tá? Mesmo sendo um profeta poderoso, cara, ele ficou tão cansado que ele pediu a morte. E nesse momento Deus não o julgou, mas o alimentou e deu descanso. Mostrou que às vezes o cansaço é o gatilho para receber cuidado divino. Ou seja, Elias, se você pega Elias na Bíblia, ele foi um profeta que ele estreou. Ele não teve um começo, ele estreou. Ele chega e aí ele ora e cai bola de fogo. Elias foi assim o profeta dos profetas. Tanto que se você vai em Israel, ele e Moisés está quase na mesma linha ali. Tanto que na Bíblia diz que na volta dos dois, das duas testemunhas, 99% das pessoas acreditam ser Moisés e Elias. Só estou te dando um exemplo aqui de quanto ele era importante. Ele realmente falava com Deus, ele era um profeta que tinha uma intimidade tão grande. Na Bíblia diz que quando ele foi correr, ali dos soldados, ele correu como cavalos. Deus usava ele de uma forma sobrenatural. Mas mesmo assim ele se sentiu tão cansado. E sabe por que ele se sentiu cansado? Porque teve um momento em que ele achou que ele poderia fazer tudo. E aí é nesse momento que Deus cuidou dele e falou assim, filho, deixa eu cuidar de tu. Sabe por que tu tá cansado? Porque tu perdeu aquele negócio de você botar o joelho no chão e orar. Lembra quando tu falava comigo? Lembra quando tu chegava muito mais perto de mim? Pois é que a energia tá comigo, você tá se distanciando. Você quer pegar fonte nova? Você vai ter que se aproximar de mim. E aí eu vou te dar a fonte da água viva. E você nunca mais vai ter sede. Sabe por que você está cansado? Porque você tem sede. Sabe que você tem sede? Porque você está longe da fonte. E a fonte é Deus, ela está te convidando todo dia. E eu estou te falando isso daqui porque eu abri essa câmera, não estou lendo roteiro nenhum, não preparei nada. Eu só fiz umas anotações aqui. Tudo que eu estou falando é porque Deus está encaminhando para que eu fale para você. Eu não sei se você acredita no que eu vou te dizer, mas você não está aqui por acaso. E esse cansaço que você vem sentindo, muitas das vezes não é só o teu corpo, não é só vitamina, não é só isso aquilo. É a falta dele. Volte ao teu primeiro amor. E aí me veio na cabeça aquele hino. Volte a sonhar, ele ainda realiza sonhos. Então confia nele. Eu deixei aqui 3 aplicações, tá? Que o cansaço pode ser, tá? Primeiro, um alerta de Deus para que você pare de lutar sozinho e responda a Ele, que nem eu falei para você. 2, correção para mudar sua rota e rever prioridades. E 3, convite para intimidade, oração e descanso espiritual. Essas 3 coisas aqui, tá? E eu deixei aqui uns exemplos práticos, ó. Por exemplo, aqui Moisés estava sobrecarregado no deserto. Paulo, em meio a fraquezas, ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 9, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quando você está fraco, quando você precisa dele, o poder dele vem e fala assim, ó, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que era e há de vir. E quando você está fraco, ele se faz poderoso. Porque é aí que você mostra que realmente, cara, eu preciso de ti. Por que tu acha, por exemplo, o jejum é um momento que você mais se aproxima de Deus? Você sabe por quê? Porque você deixa o teu corpo fraco para que teu espírito cresça. E aí você se aproxima de Deus e as respostas vêm. Se você não sabe o que é um jejum, tem muitos vídeos aqui no meu canal onde eu explico para você e até mostro um jejum que eu fiz, coisa sobrenatural que aconteceu. É muito interessante você ver. Mas ele se aperfeiçoa na fraqueza e esse cansaço que tem sentido é um sinal. E eu espero que tu entenda como descodificar esse sinal, esse código aqui. Porque quando você aprender isso daqui, acabou. Aí você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, porque Ele está te chamando. E Ele diz, filho, vem. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido. Esse cansaço que você está sentindo não é normal, é um aviso de Deus. E eu tenho certeza que chegou às pessoas certas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Habilita o sininho como gratidão. Não ignora isso não. Faz como gratidão, tá? Você tem certeza e pode ter certeza que você vai estar, assim, fazendo algo muito bom. E se tiver um botão aqui embaixo chamado Hypar, você vai clicar, hype esse vídeo e vamos chegar para mais pessoas. Tamo junto, fique com Deus. Meu nome é Tiago Ora e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui.